Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Bené Ferreira e este é o seu canal Crescendo com a Palavra. Quero convidar você a entrar comigo um pouquinho na palavra para que a gente possa crescer junto e estar nos abastecendo com aquilo que vem do céu. Nosso propósito aqui neste canal é trazer conteúdos que venham edificar a sua vida, que venham trazer renovação, que venha trazer maturidade espiritual, que venha dar a você ânimo para caminhar nesta caminhada, que venha fortalecer a sua fé e que assim, dia por dia, queremos trazer algo que venha ajudar você. O nosso primeiro assunto é um assunto que para os dias de hoje, considerado como algo ultrapassado, que é exatamente falando sobre a submissão que a Bíblia relata que a mulher deve ter ao marido. Como é que este assunto ele deve ser tratado no dia de hoje? Esse assunto é assunto ultrapassado ou ele é um assunto ainda importante para o dia de hoje? Primeiro ponto para que possamos entender que este assunto não é um assunto ultrapassado é que Deus, na sua palavra, ele estabelece a família como um propósito de Deus, como algo que Deus institui. De tudo que Deus institui, Ele estabelece regras e Ele mesmo forma ali, dar ali uma forma daquilo que Ele formou, caminhar, andar e poder viver aquilo que Deus tem preparado. Então Deus ele estabelece a família e ali Ele coloca cada um no seu devido lugar. Ao filho, Deus dá uma ordem que eles devem cuidar dos seus pais, que eles devem honrar seus pais, e honra significa cuidar, retribuir todo o cuidado, todo o trabalho que eles tiveram, não somente com palavras, mas com suprimento quando eles assim necessitarem. E para o homem, Deus também coloca ele no lugar e também coloca a mulher no lugar. Então a Bíblia fala que a mulher deve ter uma sujeição ao homem, inclusive não é só Paulo que fala disso. Alguns consideram Paulo como alguém machista, mas tudo isso por simplesmente não conhecerem o real sentido da palavra. Quando nós entendemos a razão do porquê Deus manda que as mulheres se sujeitem aos maridos, é coisa que nós vemos as maravilhas de Deus acontecendo. Primeiro ponto, porque que é bom que ali Deus coloque cada um no seu devido lugar e cada um de nós cumpramos o nosso papel, porque é a única forma de Deus nos manter firmado nos seus propósitos. Quando nós andamos segundo nossos propósitos, certamente as coisas desandam, mas quando nós andamos segundo o propósito de Deus, as coisas funcionam. Então Deus ele fala, olha só que a palavra fala em 1 Coríntios, ou melhor, em Efésios, olha só que a Bíblia fala aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23. 22, 23 e 24. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos próprios maridos, como ao Senhor. Portanto, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeita a seus maridos. Olha só que palavras. E não é só Paulo que fala essas palavras. Pedro também, em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Então, não é um assunto que podemos dizer, mas Paulo tinha problemas com mulheres. Ele diz isso porque talvez não era casado, mas não é por isso. A razão de que Deus estabelece isso é um princípio lá que nós vemos no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que fala sobre a lei da primogenitura. Primogenitura era que, por direito, o filho que nascesse primeiro tinha o direito de ser o líder da sua casa, herdar ali a herança dos seus pais e ali ser uma espécie de chefe da sua família. E Paulo fala exatamente disso, que primeiro Deus estabeleceu Adão
criou Adão e depois a mulher. E por esta razão, né, o homem exerce um certo tipo de liderança. Mas que liderança é essa? É uma liderança que dá ao homem um certo tipo de privilégio diante de Deus? Não, de forma nenhuma. Quando Deus fala ali em Joel, no capítulo 2, versículo 28, então o que ele diz lá? Joel 2, 28, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Ou seja, ele fala que derramaria do seu espírito sobre jovens, sobre servos, na verdade escravos, e sobre filhas, fala de mulheres, que mulheres profetizariam, ou seja, proclamariam a palavra da salvação. Então, se essas mulheres poderiam trazer uma palavra do céu inspirada por Deus, por que não pregar a palavra de Deus? Então, não tem nada a ver com palavra, porque Paulo também tinha mulheres que trabalhavam com ele. Inclusive, né, ele fala aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e como Clemente e como os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então as mulheres, elas tinham no ministério de Paulo um papel importante, inclusive ele reconhece isso. Mas as mulheres, então, o que significa que as mulheres estejam caladas? As mulheres têm que sujeitar-se à autoridade do homem. Na verdade, Deus estabelece o homem como um líder, sim, um líder espiritual. Então não pode estar ultrapassada essa palavra. O líder espiritual que Deus estabelece como um sacerdote, o homem como um sacerdote, por meio do qual Deus estabelece uma ligação, uma comunhão, um relacionamento com a família, por meio do qual Deus ali ele direciona, por meio do qual ele dá uma palavra de direcionamento em determinados momentos, que venham edificar a família, que venham estar ali colocando a sua presença no seio familiar. Quem estabelece isso é Deus, não é o homem. A mulher deveria estar sujeita ao quê? Ao homem? Não era sujeita ao homem. A questão é que nós não entendemos que quando a Bíblia fala que a mulher deveria estar sujeita aos seus maridos, não é simplesmente por causa do homem ser mais forte, do homem ser mais inteligente, que não é, na verdade, mais inteligente que a mulher, nós sabemos disso. E nem porque eles exercem uma força maior do que a mulher, nem porque tem uma resistência, não tem nada a ver com isso, mas por causa de uma autoridade que Deus deu a ele. E a mulher deveria estar sujeita não ao homem, mas à autoridade que Deus tinha colocado nela, sobre ele. Na verdade, sujeita à autoridade de Deus. Então, deveria estar submissa a isso, entendendo que Deus tinha dado a ele algo especial, que era uma liderança espiritual. Mas ao homem, o homem tem que entender que ele tem um dever para cumprir na sua família. Olha só como isso é importante. Deus não deu ao homem privilégio, pelo contrário, Deus deu o dever. Então, o dever do homem é ser, sim, o sacerdote do lar. E essa autoridade Deus não vai deixar, Deus não vai negociar, ela continua nos dias de hoje. Então, a mulher ela teria que reconhecer, inclusive, até mesmo quando na igreja, se ela tivesse alguma dúvida, que Paulo diz é que ela deveria consultar seu próprio marido. Ou seja, nem consultar o pastor, nem consultar uma irmã ou irmão da igreja ali que tem um certo tipo de conhecimento, que é reconhecido por ter um certo tipo de conhecimento. Não, era por saber que tinha ele uma autoridade, que ele tinha algo de Deus e que podia contribuir, que podia ensiná-la ao tirar, ou melhor, podia esclarecê-la acerca de algumas dúvidas. Então isso era reconhecimento à autoridade de Deus. Então, a mulher sim, ela deveria reconhecer essa autoridade e deveria estar sujeita a isso. Porque Deus, quando Ele dá uma palavra, não é para o mal, não é para destruir, nem simplesmente para humilhar a mulher.
exatamente para colocar a família, para que essa família não se desande, ela não se disperse e não haja ali um conflito dentro do lar. Então nós sabemos, mas a mulher não pode também exercer um certo tipo de liderança. Na verdade, tem uma passagem, né, que a Bíblia fala, né, que as mulheres deveriam estar caladas na igreja. Elas deveriam, porque era até feio, ou melhor, vergonhoso, né, para a mulher falar. Mas o que seria isso? Seria porque a mulher não podia pregar a palavra, não podia estar expressando a palavra de Deus? Claro que não. Primeiro que nós temos que entender o contexto dali, qual era o tipo do culto, como era a organização do culto. É claro que nos dias de hoje também pode ser da mesma forma, essa mesma palavra ela pode ser aplicada hoje em determinadas circunstâncias, como, vou dar um exemplo, em determinado momento nós chegamos numa igreja e ali, claro, todo culto tem que ter uma ordem. Agora, se alguém se levanta e ela se rebela contra a autoridade do líder, ela se rebela contra a autoridade daqueles que estão ali ministrando, como em determinadas vezes nós vemos ver pessoas discutindo em igreja, já a gente vê costumeiramente isso, pessoas que quando alguém está pregando, ela vai ali, ela interrompe o culto como uma suposta revelação de Deus. Já vi isso em diversos lugares. Pessoas, uma suposta manifestação de Deus, interrompe às vezes um pregador para dar uma palavra para o pregador ou para alguém. Então isso era interrompe o trabalho de Deus. Então talvez seja por isso que ele diz que as mulheres deveriam se conservar calada, porque era vergonhoso. Ou seja, porque era vergonhoso que a mulher tivesse um certo tipo de expressão na igreja? Não, mas talvez na organização do culto ali que deveria haver ordem e para que ali aquelas pessoas, e isso não é vergonhoso apenas para a mulher, é vergonhoso para qualquer pessoa que chega num trabalho e ele acha que ali ele pode fazer dele o que ele quer, ali tem uma ordem. Então deveria ser por isso. É claro que nos dias de hoje fica difícil para a gente ter uma posição certa e dizer, olha, isso aí é assim, funcionou assim, porque nós sabemos como funcionava ali. Como já dissemos, claro que não era por questão de a mulher não poder falar no culto, não poder pregar, mas porque tinha algum momento que a mulher deveria sim estar ali submissa a uma autoridade, repetindo, não era a autoridade do homem, mas a autoridade de Deus que estava sobre alguém. E por que nós hoje temos que sim estar submissos aos nossos líderes? Por causa deles, porque eles estão especiais, porque eles têm algo a mais importante do que qualquer outra pessoa, sou pastor. E é claro que não me considero superior aos irmãos da igreja, de forma nenhuma, mas nós entendemos que eles devem ter um certo tipo de respeito a nós, pastores, não porque somos especiais, mas porque tem uma autoridade de Deus sobre nossas vidas, e é por isso que eles devem estar ouvindo e devem estar acatando muitas vezes um direcionamento. É o mesmo exemplo do lar, o lar do marido e mulher. O homem é o cabeça porque sabe que por Deus ele tem um direcionamento. Inclusive isso é o que Paulo fala, né? Que a mulher deveria consultar os seus próprios maridos, e ele deveria ter essa resposta desse questionamento, ou seja, deveria ser um homem que buscasse a Deus, que se coloca na presença de Deus para ser aquele instrumento espiritual dentro do lar. O problema é que às vezes nós, por falta de entender o que a palavra nos diz, nós nos revertimos de uma autoridade que a palavra não nos dá. Deus não nos dá autoridade superior sobre a vida de ninguém. Deus nos coloca responsabilidades para que através daquilo que Ele quer fazer, através de nossas vidas, abençoe a vida de outras pessoas. Inclusive abençoe nossa família, nossos filhos, e a nossa casa seja abençoada. Então nós como maridos, nós como homem do lar, nós temos um dever, o dever de nos colocar na presença de Deus, buscando, nos consagrando e levando a palavra de Deus à nossa família, para que a nossa família entenda que nós, sim,
servimos a Deus e que nós sim, de fato, andamos na sua presença e por andarmos na presença dele, nós temos um direcionamento do Espírito de Deus. É claro que esse direcionamento ele é dado ao homem que é do lar. O homem, marido, pai, Deus não vai de forma nenhuma negociar esta palavra que ele já deu, já desde o princípio se trabalha assim. No dia de hoje nós vemos que tem aí uns certos movimentos que isso querem tirar essa autoridade, querem mudar totalmente isso, mas claro, para o mundo vive do jeito que quer. Nenhuma pessoa do mundo ele é obrigado a servir o que está aqui. Mas como resultado nós vemos as coisas horríveis que acontecem no meio da família, nas famílias por aí. Não necessita nem irmos muito longe para a gente ver o que está acontecendo nas famílias do mundo. Casamentos que não duram nada, não duram meses. Casamentos que não funcionam. Sabe por quê? Porque numa casa dividida não pode subsistir. Então, quando nós andamos na presença de Deus, nós nos direcionamos pela palavra, claro, funciona. E as normas aqui, exatamente para estabelecer ordens dentro do lar. Não, repetindo, Deus não considerou ninguém, o homem superior à mulher, para que ele o humilhe e ele diga, olha, eu tenho que falar e você tem que me ouvir. Se o homem fala algo que vem de Deus e ele é direcionado por Deus, não somente a mulher é obrigada, na verdade, é obrigada a ouvir, como todos nós. Se alguém nos fala uma palavra que é direcionada por Deus e essa pessoa está debaixo de uma autoridade de Deus, somos obrigados, seja ele quem for, a ouvir. É por isso que Deus estabelece às vezes essa palavra dura, que é sujeitar os vossos maridos. Ou seja, o homem é a autoridade espiritual dada por Deus, não é a autoridade que ela deve ser descartada, mas que ele deve sim se colocar na presença de Deus para que viva aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Então nós fomos chamados para isso e não podemos deixar com que esse cargo seja passado a outro. Muitas vezes nós colocamos a responsabilidade da administração, de liderança, na vida até mesmo de pastores, dos pastores, na vida das pessoas, de alguém da igreja. Pessoas que não se posicionam como líder espiritual dentro de casa e a casa às vezes desanda, bagunça, porque falta ali uma presença de autoridade que Deus constituiu. Não pode passar para a mulher. A mulher ela tem funções até demais e ao homem cabe uma função, buscar a Deus. Não deixe que sua mulher ela faça os trabalhos de orações, ela ore e você se preocupe apenas com o trabalho de casa. O melhor, o trabalho de manutenção da casa, de colocar o alimento em casa. Ainda que isso seja importante, mas o trabalho espiritual, a vida espiritual, a direção espiritual da casa cabe ao homem e não se pode fugir disso. Nós vemos aí que na maioria das vezes as mulheres é que são condicionadas, levadas a buscarem oração, a estar buscando ali, na maioria, os trabalhos de orações que nós vemos são as mulheres que estão ali buscando em oração e na maioria das vezes você vê pouquíssimos homens no trabalho de oração. Isso é um sinal de que a direção da nossa casa ou da vida da igreja se coloca na responsabilidade das mulheres, mas não foi isso que Deus colocou. Deus colocou nas costas dos homens e não podemos fugir disso. Você que é homem, saiba que a sua casa ela é edificada pela autoridade espiritual que está sobre a sua vida. Seus filhos, eles olham em você e buscam em você essa autoridade espiritual. Sua esposa vai buscar em você essa autoridade espiritual. Não vai buscar no seu pastor, vai buscar em você. E ela, quando quiser um questionamento, o que a Bíblia diz? Que vai buscar em você, questione a você. Então, é esta palavra que Deus possa ter abençoado a sua vida, que Deus possa edificar a sua vida. E obrigado por ter ficado conosco até aqui. Se você ficou conosco até aqui, é porque certamente Deus falou com você e você, de alguma maneira, foi tocado por esta mensagem. Eu agradeço a Deus por ter ficado até aqui. Deixe o seu like, deixe o seu gostei e nos ajude a divulgar esta mensagem para mais pessoas. Assim, fazendo assim, você vai estar contribuindo para que
a palavra seja divulgada a mais pessoas e o YouTube assim indique mais pessoas, esse vídeo para mais pessoas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e aí até o próximo vídeo. Estaremos com certeza deixando outro aqui que também vai ser de suma importância para a sua vida. Nosso propósito é isso, é deixar vídeos que vão acrescentar algo na sua vida. Um abraço e até o próximo.